Boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Letícia, sou uma das consultoras do projeto Daqui para Fora e hoje vou estar com vocês nesse nosso webinar. Obrigada pela presença de todos e só para apresentar um pouquinho, né, como que a gente vai levar hoje o webinar. A gente vai falar sobre férias, como aproveitá-las de uma forma produtiva e divertida no processo de preparação para universidades no exterior. Eu vou deixar o Q&A e o chat, o bate-papo aqui abertos, para caso vocês queiram fazer alguma pergunta ou tirarem dúvidas, eu vou responder as dúvidas e perguntas ao final da apresentação. Tá? Para quem está chegando aqui pela primeira vez, antes da gente começar, nós temos uma análise de perfil para alunos e famílias que queiram entender o seu potencial e suas chances de estudar fora. Então, quem ainda não fez, fique à vontade para fazer essa análise de perfil, que são algumas informações chaves que os alunos podem preencher, e ao preencher essas informações, a gente consegue fazer uma devolutiva dizendo se o aluno tem ou não potencial para estudar no exterior. Então, uma forma bem simples de vocês entenderem o potencial no exterior. Férias, a gente vai estar falando aqui de uma forma geral sobre fazer faculdade fora. Então, quem está no ensino médio, quem está na faculdade, pode ficar aqui na nossa conversa de hoje. Já trazendo aí alguns próximos eventos também para vocês acompanharem. Nós temos agora no dia 7 uma entrevista com o Jamal, que foi Admission Officer de uma universidade nos Estados Unidos, que está, o WashU, que está no top 20 dos Estados Unidos. Ele vai falar um pouquinho do ponto de vista do comitê de admissão, como que os alunos são avaliados, então bem interessante. Também faremos no dia 14 uma entrevista com uma aluna nossa, que é a Juliana Rezende, que foi para a Universidade de Utah, e aí ela vai falar um pouquinho como que foi todo o processo dela. E no dia 19 vamos ter uma entrevista também com uma outra aluna nossa, com a Tereza Machado, onde ela vai falar especificamente sobre atividades extracurriculares. Recomendo bastante, principalmente para os alunos mais novos que estão aqui, pais, e queiram conhecer um pouquinho da história de alguma aluna nossa que participou do processo de preparação conosco, né, e se engajou e se desenvolveu no quesito das atividades extracurriculares. Então, só se inscrever para os eventos que estão já programados e vão acontecer nesses dias, sempre às 19 horas. Então, a ideia, hoje, a nossa conversa vai ser sobre férias de verão, férias do meio do ano, e as pautas principais em que nós vamos abordar. Primeiro, a gente vai falar rapidamente sobre Daqui para Fora, né, já que tem pessoas que estão aqui que ainda não nos conhecem. Vamos falar também sobre o processo seletivo, para que vocês entendam dentro do processo seletivo, quais são os principais pontos de atenção ao aproveitar as férias. Então, dentro dos principais quesitos, como que as férias podem entrar aí nessa construção de um bom processo seletivo, como que nós ajudamos também, e como eu falei no final, perguntas e respostas para ajudá-los. Tá? A ideia é a gente falar aqui durante talvez 30 a 35 minutos e deixar no final alguns minutos para perguntas e respostas. Então, rapidamente, para quem está chegando pela primeira vez, para fazer uma rápida apresentação de quem é Daqui para Fora, trazer um pouquinho do contexto de quem nós somos. A Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Nós já atuamos há 20 anos e somos os pioneiros do Brasil nesse assunto. Já enviamos mais de 3.000 alunos, mais de 25.000 applications enviadas. Já totalizamos mais de 500 milhões de reais em bolsas para os nossos alunos ao longo desses anos. Temos relações com diversos admission officers para sempre trazer informações atualizadas de direcionamento específico para cada estudante, um trabalho super individualizado com cada aluno nosso. Nós temos hoje uma equipe com mais de 40 profissionais formados no exterior, e cada aluno que entra no programa conosco tem a sua própria equipe acadêmica, composta por 4 mentores ao longo de toda a jornada. Então, é um trabalho em equipe para cada fase do processo de preparação e candidatura para universidades no exterior.
Em termos de países, daqui para fora hoje atua em 6 países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda, Austrália e Nova Zelândia. Aqui são algumas das universidades que já tivemos aprovações nos últimos anos, e também para ilustrar que daqui para fora não tem nenhum convênio, não existe nenhuma faculdade em particular que nós trabalhamos. O nosso trabalho ele é individualizado e uma consultoria para cada estudante de acordo com o seu potencial acadêmico e de acordo com a viabilidade financeira de cada família. Então, nosso papel é sempre orientar o estudante para o seu melhor potencial e direcioná-los para as melhores faculdades possíveis no exterior. Falando um pouco do programa como uma forma macro, né, do que nós fazemos, nosso trabalho começa já a partir do 9º ano do ensino fundamental para alguns alunos, e isso se dá do 9º, 1º e 2º ano do ensino médio, que é uma fase que a gente chama de preparação, que antecede a candidatura, onde esses alunos são orientados academicamente, nas atividades e projetos, planejamento dessas provas, planejamento das férias, que é o ponto que a gente vai trazer aqui com vocês, e orientação do portfólio artístico para os alunos interessados nessas áreas. E na turma que já está no 3º ano, na fase da candidatura em si, nós trabalhamos no processo mais executivo da candidatura, que é onde os alunos estão selecionando e definindo as universidades, trabalhando nas redações específicas, com mentor específico de redação, em toda a documentação necessária, nos applications, formulários, o pré-embarque, toda a parte dos trâmites de documentação antes do começo do ano letivo, planejamento das férias também, que é um outro ponto que a gente vai falar aqui da turma do 3º ano, é um aspecto bem importante também de se tomar uma boa estratégia. E ao longo dos 4 anos, enquanto todos os nossos alunos estão na faculdade no exterior, nós continuamos dando suporte e apoio para os alunos e famílias, para que precisarem ao longo de toda a faculdade no exterior. Então, os principais pontos que nós vamos abordar aqui vão ser principalmente o planejamento das férias durante a fase da preparação, ou seja, para alunos que ainda estão no 9º, 1º e 2º ano, como eles podem se desenvolver, e também uma estratégia aí no final, falando específica sobre alunos na candidatura, o que se pode fazer, quais são as principais dicas que nós temos para alunos que já estão na candidatura e como aproveitar melhor as férias de julho, principalmente. Tá? Então, vamos lá. O tema principal, como a gente falou, a gente vai falar sobre férias, e quando a gente fala, né, de férias, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo, é claro que é curtição, é descansar, é viajar, né, ficar com a família, ir para casa de campo ou casa da praia. Então, é um momento que nós entendemos sempre como um momento de relaxamento ou diversão, né? E, sem dúvida, né, precisa também ser um momento, né, em que os alunos realmente consigam recarregar suas energias e terem um fôlego para o próximo ano letivo que vai acontecer. Mas quando a gente pensa em processo seletivo no exterior e toda a construção que o estudante faz ao longo da jornada do ensino médio, as férias, elas tornam-se um período muito importante e que mostra para as universidades quem é aquela pessoa. Então, quando a gente olha todas as férias acadêmicas que acontecem desde o 9º ano até o 3º ano do ensino médio, o período total somado chega a quase 1 ano. Então, é um período bem considerável. E quando as universidades elas avaliam os alunos, existe inclusive uma parte na aplicação, na candidatura, que o estudante precisa dizer o que fez nas férias acadêmicas. E para isso as faculdades elas usam esse momento para entender justamente no momento em que o aluno, né, tem tempo livre para escolher o que quiser fazer, né, ou seja, quais foram suas escolhas sem nenhuma obrigatoriedade acadêmica e onde você definiu que colocaria o seu tempo livre, mostra muito quem é você, muito além das palavras e muito do que você vai dizer, mas sim o que você fez.
e por que você escolheu aquelas atividades. Como um velho sábio já poderia dizer, aqui a gente trouxe um quote de Einstein, que a gente acredita que traduz um pouco desse sentimento, né, de você entender o seu tempo livre, principalmente na sua construção, no seu desenvolvimento pessoal também. É um momento em que você pode levar como descanso e como relaxamento, mas também é um momento de você fazer um desenvolvimento pessoal e colocar tempo naquilo que você acredita e que você realmente queira se envolver durante o seu ensino médio. E aí, olhando no processo seletivo das universidades, trazendo essa retrospectiva, porque acho que é a partir daí que todos precisam ter muito claro quais são os principais pontos de avaliação das universidades e, dentre esses requisitos, entender quais desses pontos que, no período das férias, os alunos podem se desenvolver. Então, vamos fazer uma retrospectiva de quais são os pontos de avaliação das universidades no exterior. Primeiro, notas na escola, o histórico escolar. Então, o histórico escolar, obviamente, está fora do período das férias aqui. É justamente o que você fez no ano acadêmico. Então, aqui não tem muito o que ser feito durante o período das férias. Também vão ter as provas padronizadas, que são o SAT ou o ACT, provas de proficiência de inglês também, a prova do TOEFL ou do IELTS, e a prova do Enem, que é feita depois do término do seu ensino médio. Então, essas provas padronizadas, como vocês podem ver aqui já destacadas, são pontos de atenção que, durante as férias, podem ser levadas em consideração e trabalhadas nesse período na intensificação dos estudos. Já já a gente vai falar mais sobre isso. Além disso, tem as cartas de recomendação, de 2 professores e um coordenador, o que no período das férias não tem muito o que ser feito, né? Essas cartas vão ser pedidas para os professores durante o ano letivo e esses professores vão descrever o estudante durante o seu ano letivo. As atividades extracurriculares, aqui também é um ponto de atenção para o período das férias. A gente, né, entende que, principalmente para os alunos mais novos, nono, primeiro e segundo ano do ensino médio, esse é um dos principais quesitos a serem trabalhados nas férias, os seus projetos e atividades extracurriculares. Daqui a pouco a gente também vai falar mais sobre isso. E as redações de apresentação para as universidades, que são redações desenvolvidas ao longo do ano da candidatura. Então, aqui também é um ponto que a gente entende que os alunos vão trabalhar essas redações ao longo, continuamente, durante o seu ano de application, ou seja, durante o ano do terceiro ano. Tá? E, por último, existem as entrevistas, que são com os representantes das faculdades, que é feito depois do término do seu application process, né? Depois do envio das suas candidaturas, e aí cada estudante vai ter uma entrevista com um representante da faculdade, caso a faculdade tenha esse tipo de procedimento. E, por último, os alunos que têm interesse na área artística, seja teatro, cinema, design, arquitetura, música, ilustração, são alunos que vão precisar de um portfólio artístico. E como vocês podem ver aqui que está destacado também, é um ponto que nós acreditamos que nas férias é um ponto crucial a ser trabalhado para esses alunos especificamente. Então, dentro de todo o processo seletivo, nessa construção de uma boa candidatura, como vocês podem ver aqui, os pontos que estão destacados são os pontos que nós entendemos cruciais e onde as férias podem entrar para que esses quesitos sejam trabalhados e desenvolvidos. Provas padronizadas, os projetos e atividades extracurriculares e o portfólio artístico. Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um deles, né? E aí, lembrando novamente que as férias, elas são, né, um período de descontração, de relaxamento também, mas agora é entender que nessa jornada de uma construção de um processo seletivo para o exterior, é aproveitar também um pouco desse período livre para colocar tempo naquilo que for importante para os seus projetos futuros.
E aí, quais são os principais pontos que a gente entende de desenvolvimento dos alunos, como vocês viram agora no processo seletivo? Então, os alunos nas férias, eles podem pensar em se desenvolver nas suas áreas de interesse, seja um estágio, seja um trabalho específico naquela área que você pretende fazer na faculdade, trabalhar na comunidade do seu bairro ou ajudando amigos. Esses 3 principais pontos vão ter muita relação com as atividades extracurriculares, como a gente falou. Os programas de verão nas universidades americanas, na Europa, esses programas são especificamente no período das férias de julho, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Existem programas acadêmicos aqui no Brasil também, que podem ser feitos durante as férias, para aqueles alunos que gostam da vida acadêmica, que querem se engajar ainda mais e buscar novos programas. Intensificar a preparação das provas, principalmente SAT, ACT, ou TOEFL e IELTS, e a gente vai falar um pouco sobre isso também. E para a turma artística, vamos falar também sobre o portfólio artístico, como isso é importante aproveitar o período das férias nessa construção do material artístico especificamente. Então, o primeiro ponto que a gente gostaria de abordar mais no detalhe é a questão das provas, né? Quando a gente fala das provas padronizadas, as primeiras provas do SAT ou ACT, nós trouxemos aqui as linhas de tempo, né, que estão para acontecer agora na virada do ano, de 2021 para 2022, e as próximas férias previstas. Então, se você é um aluno que está agora no 9º ano e vai passar para o 1º ano, ou você está no 1º ano passando para o 2º, ou no 2º para o 3º ano, entenda esse período de férias, né, e vamos trabalhar nesse planejamento de provas. Se um aluno que começa o trabalho conosco, um dos principais direcionamentos que nós damos em relação às provas do SAT ou ACT é que esse aluno já comece a pensar e estudar para essas provas no 2º ano do ensino médio. É um período muito bom academicamente para os alunos, é onde o aluno já tem o conteúdo acadêmico para poder estudar para essas provas. E já olhando as próximas datas de provas que vão acontecer, em 2022, isso aqui já são datas oficiais divulgadas pelo SAT, as provas vão acontecer em março e em maio de 2022, dia 12 e dia 7, e no 2º semestre as datas previstas em agosto, outubro e dezembro, datas ainda a serem confirmadas, né? Quando olhamos aí as provas do ACT, as datas previstas acontecem em fevereiro, abril, junho e julho, e no 2º semestre vão ter datas também, mas ainda sem confirmação. Então, aqui o importante para a turma que está entrando no 2º ano do ensino médio e pensando já nessas datas das provas previstas no 2º ano, o ideal é que esse aluno consiga já realizar uma primeira tentativa da prova, seja o SAT ou ACT, seja ou no final do 1º semestre do 2º ano, ou a primeira prova disponível, ou alguma prova no 2º semestre do 2º ano. O cenário ideal é que esse aluno já tenha realizado pelo menos 2 provas no 2º ano, ou seja, já tenha feito 2 tentativas de provas no 2º ano. Então, quando a gente olha as férias que vão acontecer agora, em dezembro, janeiro, esse aluno aproveitando essas férias já agora, colocando um pouco já de tempo na preparação da prova do SAT ou ACT, e já tendo uma prova realizada, seja no final do 1º semestre ou início do 2º semestre, é um ótimo planejamento para que esse aluno fique bem tranquilo na parte acadêmica e consiga já ter um bom resultado antes de chegar no 3º ano. Tá? E aí, quando a gente olha para a turma que está entrando no 3º ano, ou seja, fazendo a passagem do 2º para o 3º ano, aí, sem dúvida nenhuma, agora é um período crucial de se intensificar para as provas do SAT ou ACT. Para quem ainda não fez nenhuma prova e está entrando no 3º ano, sem dúvida, a prova de março e maio são provas quase que, vou dizer, obrigatórias. São 2 tentativas bem chaves para o ano da candidatura.
Então, aproveitar essas férias agora, em dezembro e janeiro, para estudar bem e já tirar uma boa nota na prova de março e uma segunda tentativa em maio, para que no segundo semestre esse aluno, se necessário, realizar uma terceira tentativa. Mas o ideal é que esse aluno já consiga ter uma boa pontuação já em maio. Então, para a turma que vai entrar no terceiro ano, começar os estudos e realizar uma boa prova agora no primeiro semestre de 2022 seria fundamental. E olhando também o calendário do ACT, como vocês viram, também teriam outras datas e mais disponibilidades, caso o aluno queira fazer. Nesse ponto, todos os nossos alunos que estão no programa conosco e estão fazendo o preparatório, nós temos o curso preparatório da Karine Dombe, e esses alunos já têm acesso a partir do segundo ano do ensino médio, então já agora nas férias, esses alunos já podem começar a estudar, ou no terceiro ano, de uma forma bem mais intensa, para já terem essas notas feitas e prontas. Então, é um momento estratégico que a gente cuida bastante dos nossos alunos para traçar a melhor estratégia para cada aluno. Tá? E olhando as outras provas padronizadas, o TOEFL ou o IELTS, aí existem várias outras datas. Existem datas praticamente todos os meses do ano. Então, dependendo da sua estratégia, com o seu mentor de preparação, quando o aluno trabalha conosco, cada aluno vai ter uma estratégia específica de qual prova vai realizar primeiro. As férias de dezembro e janeiro, para quem ainda não fez a prova de proficiência, no segundo ano, muitos alunos fazem essa prova no finalzinho do ano, ou esperam a prova, as férias do final do segundo ano, início do terceiro ano, para realizarem essa prova já no inicinho do terceiro ano. Vocês viram aqui que a gente não colocou nenhuma data de prova no primeiro ano, nem o SAT, nem o TOEFL, porque a gente entende que os alunos ainda precisam de um pouco mais de tempo acadêmico para fecharem o seu conteúdo pedagógico para conseguirem fazer essas provas bem feitas. Então, a programação é a partir do segundo ano do ensino médio, e aí, tendo uma estratégia muito clara com cada equipe, com o que o aluno trabalha, entender qual que é o melhor planejamento de provas para cada um. Além disso, né, como a gente viu, então, as férias podem servir bastante para intensificar esses estudos das provas, mas também olhando no quesito das atividades extracurriculares, como a gente colocou no processo seletivo, é um ponto aí que pode ser bem divertido e bem produtivo também para os alunos, principalmente na fase de preparação, nono, primeiro, segundo ano do ensino médio. E quando a gente fala de estágio, né, muitos alunos ainda têm dúvida, e a gente não está falando de estágio de uma forma formal, como a gente, né, tem entendimento aqui no Brasil, onde os estágios, geralmente, o aluno tem que estar vinculado a uma faculdade, né, e a empresa tem que contratar formalmente. Não, aqui quando a gente fala em estágio, a gente está falando basicamente de um trabalho voluntário mesmo, mas dentro de uma área de interesse do estudante. Existem várias organizações, vários projetos, isso inclusive um ponto que, nada que para fora, a gente tem uma base de diversas atividades e projetos e estágios que os nossos alunos já realizaram, que a gente traz para que cada aluno consiga realmente se desenvolver nesse quesito. Aqui a gente trouxe alguns exemplos, né, de sites bem confiáveis e que tem vários projetos, como a TADOS e o voluntário.com.br, onde os alunos podem ali também já começar a entender que tipo de atividades e projetos fazem sentido para você. E, além disso, fazendo um paralelo aí à próxima webinar que vai acontecer, e acredito que aqui vocês vão conseguir tirar muito proveito olhando desse ponto do aspecto de estágio e atividades extracurriculares, é o relato de uma aluna. Acho que nada mais claro e mais prático do que a experiência de uma aluna que começou o trabalho conosco do zero e hoje já está se engajando e se envolvendo em vários projetos que ela tem interesse, que tem a ver com ela, e isso claramente desenvolve o estudante no quesito das atividades extracurriculares. Então, para quem quiser entender melhor esses exemplos práticos das atividades extracurriculares e como aproveitar nas férias também, assistam o webinar da nossa aluna Tereza, que vai acontecer no dia 19, especificamente sobre isso. Tá?
Além disso, né, olhando ainda nas atividades extracurriculares, existem muitos alunos e círculo de amizades que se engajam em projetos e que gostam de se envolver, e tenho certeza que muitos alunos que estão ouvindo aqui esse webinar conhecem aquele aluno ou um professor que sabe que é engajado, que conhece vários projetos, e a partir daí é um pontapé também inicial que você pode conversar com esse professor, com esse amigo, amiga, que você sabe que é engajada, que trabalha, que tem algumas áreas de interesse, que faz algumas coisas fora da escola. Então, vá lá, se envolva, pergunte e se envolva também com esses projetos de amigos que você talvez ainda não conheça, mas pode ser um primeiro pontapé inicial. O outro aspecto que também é um ponto bem importante nas férias, e aí falando das férias especificamente de julho, principalmente nas férias da turma mais nova, são os programas de verão das universidades, sejam americanas ou da Europa. Elas têm programas específicos para alunos do ensino médio, onde são programas que podem ser desde moda até tecnologia e empreendedorismo. Esses programas de verão acontecem geralmente no final de junho até início de agosto, então tem várias datas e períodos que esses programas de verão acontecem. Existem custos variados também, e que vai desde 2.000 até 12.000 dólares ao programa. Geralmente são programas feitos pelas universidades, então é uma experiência também acadêmica dentro de uma universidade, com alunos de ensino médio, então uma baita experiência para estudantes terem um test drive também nas universidades, onde não atrapalha a vida acadêmica aqui no Brasil, como é no período de férias de julho, né? Essa duração geralmente é 2, 3 semanas. Alguns programas eles podem ter uma exigência acadêmica para o aluno entrar, como notas ou alguma prova já realizada de SAT ou prova de proficiência. Então, o ideal é vocês entenderem qual é o melhor programa para vocês, de acordo com a sua disponibilidade de datas das férias de julho, custo, se tem algum requerimento ou não, mas esse é um tipo de programa que nós entendemos que vai muito de encontro com os antigos intercâmbios, né, que se conhecia, que se fazia muito, né, durante o high school. Esses programas já são mais voltados para a experiência acadêmica, universitária, onde os alunos conseguem, inclusive, conhecer professores da faculdade, alguns, inclusive, pela boa relação com esses professores, durante os programas de verão, lá na frente, podem solicitar cartas de recomendação desses professores. Então, é um aspecto bem, bem positivo e que lá na frente, na sua aplicação, um bom programa de verão pode contar bastante na sua candidatura. Então, para a turma que está mais nova, né, entrando no nono, primeiro e segundo ano do ensino médio, férias de julho, sem dúvida, é um período bem legal de você se envolver em programas de verão nas universidades. Tá? Esse é um aspecto também que nosso programa de preparação, a gente sempre trabalha entendendo o perfil de cada aluno, é uma das sessões de mentoria que nós temos com os alunos individualmente, onde o mentor, junto com o aluno, com a família, vai entender qual que é o melhor programa para aquele estudante, de acordo com o seu perfil, com a construção da sua candidatura também. Então, é um aspecto que a gente precisa entender e trabalhar para que o melhor programa de verão seja orientado e realizado pelo estudante durante as férias. Existem também os programas acadêmicos, né, aqui no Brasil, que vão desde Olimpíadas Acadêmicas, né, e aí muitos alunos já conhecem, desde Olimpíadas de Matemática, Física, Química e vários outros projetos bem legais. Aqui a gente trouxe alguns outros exemplos, né, como Cientista Beta, Challenge Girls Brasil. Então, é um programa também acadêmico para meninas, e dentro da nossa orientação também nós temos uma vasta base de outros programas que todo mentor vai entender qual é a área de interesse do aluno, da aluna, para direcionar a que tipo de programa acadêmico esse estudante poderia fazer durante as férias, aqui no Brasil mesmo.
e que, obviamente, vai agregar muito nessa construção de uma boa candidatura. Então, é um momento, uma fase que nas férias esses programas acontecem e esse aluno pode se engajar ainda mais. Para a turma que vai na área das artes, né, no portfólio artístico, é um excelente momento nas férias onde você vai ter muito tempo para desenvolver sua arte e quem realmente gosta de arte vai precisar trabalhar no seu portfólio, acredito que vai ser até bem divertido, né, colocar tempo nisso. Então, muitos dos nossos alunos artísticos que precisam de orientação no portfólio artístico, que vai ser enviado para as universidades, inclusive nós temos mentoras de portfólio especificamente, que trabalham com os nossos alunos, dando esse direcionamento de que tipo de material artístico esses alunos precisam trabalhar durante as férias, criar esse material mais robusto, para, ao chegar na candidatura, terem uma curadoria dessas mentoras de portfólio e entender quais serão os materiais que, de fato, vão ser enviados para as universidades. Então, para a turma artística, aproveitem muito as férias para construírem, para terem bastante material. E nisso, quem tiver dúvida, quem quiser orientação dentro do nosso programa, na preparação, os alunos que vão na área artística têm mentoras específicas, especializadas em portfólio artístico. E aí, para a turma que está no terceiro ano, né, como a gente falou, é um ano mais estratégico, então, terceiro ano, aproveitar as férias de uma forma muito estratégica é fundamental, não dá para, talvez, começar um trabalho do zero, um projeto do zero, e achar que vai dar tempo suficiente para enviar na sua application. Então, para quem está entrando no terceiro ano, ou quem já está no terceiro ano, os principais pontos que nós entendemos que os alunos precisam trabalhar durante as férias são preparatório para as provas, obviamente, se você ainda não fez nenhuma prova, e aqui os nossos alunos fazem o test prep da Karine, e aí realizar, já ter as inscrições das provas feitas no primeiro semestre do terceiro ano, como a gente colocou as datas do SAT ou ACT, ou realizar um preparatório do TOEFL ou do IELTS. Nas férias de julho, trabalhar nas redações específicas das faculdades que você vai se candidatar. Então, é um ótimo momento de você trabalhar nos textos, porque nesse momento das férias de julho do terceiro ano, muitos alunos nossos já vão ter uma boa ideia ou já vão ter uma diretriz inicial de quais faculdades vão se candidatar. Então, a partir daí, já começam a trabalhar nas redações e nos textos para que esses textos estejam prontos até o final do ano a serem enviados para as universidades. E alguns alunos que já tenham realizado, já tenham se preparado nesses outros dois quesitos, também vão trabalhar no seu currículo, né, e toda a outra parte de redações e documentos que precisam ser feitos, principalmente nas férias de julho. Então, turma do terceiro ano que está entrando ou que já está no terceiro ano, que já terminou a escola, as férias vão ser cruciais, bem estratégicas, e onde a gente vai avaliar o que cada estudante precisa realizar durante as férias, que vai ser mais proveitoso para cada aluno. Tem aluno que precisa realmente trabalhar mais no test prep, tem aluno que não precisa fazer o test prep, porque já realizou as provas e precisa trabalhar mais nos textos, tem alunos que precisam trabalhar no currículo, ou alunos continuarem desenvolvendo suas atividades extracurriculares. Então, cada estudante pode estar num tempo diferente e, para isso, a gente avalia caso a caso. Então, dentro desse aspecto, né, é importante da gente frisar como que nós trabalhamos com os alunos, né? O ponto das férias é um ponto crucial de atenção e de desenvolvimento dos alunos com os mentores. Então, existe sempre um bom planejamento, um entendimento do que cada candidato, cada aluno, aluna precisa focar nas suas férias. Como a gente falou, tem alunos que podem ter um quesito feito, em contrapartida, um outro aluno ainda não tenha feito. Então, é realmente um entendimento individual. E, para isso, nós trabalhamos com cada estudante nesse desenvolvimento. Então, nas férias, no programa de preparação, como vocês viram, o planejamento das férias é um ponto crucial, né? E é uma sessão de mentoria
para cada período de férias, o mentor trabalha com o seu aluno, com a sua aluna, para criarem uma estratégia do que tipo de projetos, o que vai ser feito de fato naquelas férias. E para a turma do terceiro ano também, o trabalho com um estrategista, que é quem cuida do processo de candidatura dos alunos, também orienta, avalia o que cada estudante precisa realizar, o que é mais prioritário a ser feito nas férias de julho para ter uma boa candidatura no final do terceiro ano. Então, é um aspecto que a gente entende que os alunos podem evoluir muito, né? É onde pode se intensificar bastante algum quesito importante do processo seletivo e é onde a gente tem que entender o que é importante para cada aluno. Tá? E aí assistem também, né, um outro webinar que é bem interessante, que fala um pouco sobre isso, que é o webinar que a gente fez com a família Cernic, onde eles relatam também essa questão da preparação com antecedência e como que os filhos, né, se prepararam para um processo bem feito e aproveitando todas as oportunidades que aconteciam durante o ensino médio. Então, aproveitem esse webinar que tem muita relação com o que nós estamos falando aqui hoje. E aí, vou deixar agora aberto para perguntas e respostas, né? A gente já falou aí durante quase 35 minutos, 40 minutos, e agora eu vou abrir para perguntas e respostas e deixar aqui também o nosso análise de perfil aberto para quem tiver ainda dúvidas e perguntas, ou quiser fazer análise de perfil, pode fazer análise de perfil também, sem problema nenhum. Então, vamos lá. Você acha que eu e uma colega da mesma escola termos currículos, notas parecidas, queremos áreas e faculdades parecidas, isso diminui nossas chances de entrarmos em uma faculdade seletiva por termos currículos parecidos? Bem, Valentina, vai depender, na verdade, de se você for aplicar para a mesma faculdade, realmente, se for uma faculdade hiperseletiva e vocês estão num pareamento muito igual, com tudo muito igual, tanto academicamente quanto a nível de projetos, e aí hiperseletiva, a gente está falando de faculdades que têm taxas de admissão menos de 10%, né? Aí sim, realmente pode ser um entrave, tá? Mas faculdade talvez você tenha aí 15%, 20% de admissão, ainda seja possível vocês duas entrarem se vocês tiverem as competências acadêmicas necessárias, tá? Tem alguma chance de aprovação em universidades com média 8, 8,5 na escola? Sem dúvida. Sem problema nenhum, muitos alunos nossos vão ter aí média, alguns até a média mais abaixo do que isso, né? Média 6, 7, 8, 8,5, 9, tem alunos que vão ter médias acima de 9, 9,5. Então, nosso papel é sempre entender o que compõe o seu perfil, né? Quais são as suas melhores chances de acordo com o seu potencial acadêmico. A questão do portfólio artístico pode ajudar pessoas que não desejam entrar em cursos de arte? Não, aí não. Se você não vai entrar em algum curso de arte, então faz sentido você construir um portfólio artístico. Então, aqui, o portfólio artístico realmente é somente para alunos que queiram fazer algum curso de arte na universidade. Tá? Esse programa de férias também serve para quem já está na faculdade, faço medicina e tem interesse de fazer cursos extras no exterior. Bem, Isadora, medicina, né? Se você já está fazendo medicina aqui no Brasil e cursos de verão, por exemplo, em universidades, o que a gente trouxe aqui são cursos para alunos de ensino médio, né? Cursos extras, e aí já direcionados na relação da medicina, o que eu recomendaria seria, dentro da sua faculdade de medicina, você buscar com algum professor ou coordenador programas específicos de medicina, que é algo que a gente não trabalha aqui, tá? Você acha que essa pandemia interferiu nesse processo de formar um currículo? As faculdades irão considerar um currículo vazio nesse período? Sim, Ana, isso sem dúvida. As faculdades elas têm a noção, né, de que o período tanto acadêmico também, né, a dificuldade acadêmica de se preparar para as provas e ir bem na escola e se desenvolver em projetos extracurriculares, vai ter uma defasagem, principalmente nesses anos aí de 2020 e 2021, tá? Então, isso é bem entendido pelas faculdades, tá? Agora, o que elas buscam é alunos que
estão tentando tornar isso uma outra coisa, né? Então, é um ponto que a gente vem trabalhando com os nossos alunos. Existem muitos projetos legais online. Então, esse é um aspecto que, dentro do nosso programa de preparação, inclusive, os nossos alunos não ficaram parados, pelo contrário, né? Todos os projetos que aconteciam presencialmente entraram no mundo virtual, então eles continuaram com a oportunidade de se desenvolver também. Então, busque também essa oportunidade de se desenvolver, seja até mesmo ainda nesse mundo virtual que a gente ainda se encontra. Pode entrar com nível de inglês intermediário. O nível de inglês, o que vai determinar é o TOEFL, tá? Então, se você tem um TOEFL razoável, ou mínimo necessário para entrar em uma faculdade, aí é possível sim, tá? Winter Programs, Internships. Winter Programs, em algumas faculdades, são bem legais também, que é meio que um paralelo, né, aos Summer Programs. A gente sabe que é bem mais restrito, né? Não existem tantos assim, mas sem dúvida vale a pena, tá? Cursos online com certificados são uma boa forma de atividade extracurricular? Sim, sem dúvida. Qual é a média de notas para entrar em uma faculdade hiperseletiva? As faculdades hiperseletivas, elas vão avaliar o estudante no seu contexto acadêmico, e aí não vou falar de uma nota objetiva, mas sim de acordo com a sua colocação no seu contexto acadêmico. E aí são alunos que estão aí entre os 5% da série, tá? Na formação. Quais são os stats acadêmicos médios dos admitidos em Ivies, Universidade de MIT, Stanford? Então, na parte acadêmica, nessas faculdades hiperseletivas, que vai até muito de encontro com a outra pergunta aqui, são alunos top 5% da sua série, TOEFL acima de 100 e SAT acima de 1.500. Essas são as premissas básicas para esses alunos, para esse nível de faculdade. É a minha segunda vez que estou aqui, estou no segundo ano do ensino médio. Como consigo ajuda para orientação? Catalina, entra em contato conosco, né? Só agendar uma conversa com o consultor, a gente vai avaliar o seu perfil, entender as suas necessidades, a sua demanda, e aí a gente trabalha num programa específico para você. É muito importante ter honors para se candidatar. Honors é mais relacionado ao sistema de ensino americano. Aqui no Brasil não se espera muito que o aluno tenha honors, porque as escolas não têm esse tipo de programa. Então, não fique atrelado ao que é exigido lá fora para os americanos ou para o cidadão daquele país, né? Para o estudante daquele país. O nosso sistema de ensino não tem programas de honors, então não tem problema. Alguma recomendação de achar bons winter programs? Site de faculdade, Valentina. Entra no site das universidades que você deseja fazer o programa de inverno. Como eu falei, a grande maioria é bem difícil ter, tá? Programas de verão, de inverno para alunos de ensino médio. Então, mas eu recomendaria entrar no site das universidades que você tem interesse. Como é que eu vou ter noção e como estou no ranking da minha turma? Esse é um dado que a escola fornece, né? Dentro do seu application, inclusive, para algumas faculdades, o coordenador, o diretor, vai ter que imputar algumas informações ali. Então, é a escola que fornece esse tipo de informação. Estou no segundo ano do ensino médio, que tipo de atividades eu posso começar agora, pensando no período de férias, principalmente, que podem ajudar bastante? Sem dúvida, para quem está entrando no segundo ano do ensino médio agora, eu recomendaria focar nas atividades extracurriculares, projetos e atividades extracurriculares de uma forma geral. E aí podem ser trabalhos voluntários, podem ser programas acadêmicos, podem ser Olimpíadas. Então, agora, nas férias de dezembro, janeiro, se engajar nesse tipo de programa. Então, olhe naquele site de voluntariado, de programas acadêmicos, que pode ser um primeiro passo, mas se desenvolver nas atividades extracurriculares para quem está entrando no segundo ano. Taxa de 5%, conta as notas do nono, aí é o terceiro ano, é a série de formatura, de formação, né, no seu terceiro ano. Trabalhar como jovem aprendiz é um ponto positivo para o processo seletivo? Sim, Maria. Jovem aprendiz, né, coloca ali você como um jovem engajado, né? Então, sem dúvida, conta também para o processo seletivo.
Como é feito o cálculo do GPA, tem matérias com mais peso do que as outras. O cálculo do GPA, quem vai fazer no final das contas é a própria faculdade na avaliação acadêmica do estudante, tá? Cada universidade, ao receber o histórico escolar do aluno brasileiro traduzido, né, juramentado, eles têm departamento de admissão das universidades que são pessoas que entendem o sistema de ensino dos países para poder avaliar que tipo de notas é aquela nota em relação à matéria e em relação à escola. E existem também algumas agências certificadoras que fazem essas análises acadêmicas de diferentes perfis de colégios. E isso, algumas faculdades exigem que o seu histórico seja enviado para alguma dessas agências para que ela receba já com esse cálculo do GPA. Então, no final das contas, quem vai fazer ou é uma agência certificadora ou é a própria universidade. O importante é boas notas. Tenha boas notas durante todo o seu ensino médio. Histórico escolar do 9º ao 3º ano do ensino médio. Os últimos 4 anos. Tem aqui o nosso contato, então, pessoal, quem tiver interesse pode entrar em contato direto conosco via WhatsApp ou via e-mail, marcar uma reunião individual com o consultor da sua região, onde a gente explica todo o projeto, dependendo do seu ano letivo, dos seus objetivos, como é que seria o trabalho realizado. Não existe nenhum custo para essa reunião, é uma reunião bem informativa, bem completa, para que vocês saibam como que funcionaria o trabalho com cada um de vocês. Então, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. E agradeço muito a presença de todos por aqui. Espero revê-los em um próximo webinar. E como a gente colocou, tem os webinars que vão acontecer sobre atividades extracurriculares, a família Cernic, que está no nosso site também, que vocês podem assistir, mas dia 19 vai ser um webinar bem, bem importante sobre atividades extracurriculares com a nossa aluna Tereza. Então, queria agradecer a presença de todos. Mais uma vez, obrigada pela presença e espero que todos estejam bem e uma boa noite e até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.